A paz, minhas... Blá, 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 blá. A paz do Senhor, minha gente linda! Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária desta segunda-feira, 18 de outubro de 2021. Eu creio, pela fé profetizo e tomo posse que nós viveremos um dia maravilhoso, ainda que o cenário mostre situações contrárias. Mas eu, pela fé, vou prevalecendo e vou fazendo o meu caminho, pois Deus está comigo. Eu sei onde estou e onde eu quero chegar. Isso é maravilhoso. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje é dia 18, como eu disse, nós vamos ler os seguintes textos. Jeremias capítulo 31, versículo 27 até Jeremias 32, 44. 1 Timóteo 3, 1 até 1 Timóteo 3, 16. Livro do Salmo, Salmo de número 88 até Salmo 88, 18. E depois fecharemos com Provérbios capítulo 25, versículos 20, 21 e 22. Que o Espírito Santo agora fale ao nosso coração, fale ao meu coração, fale ao seu coração com muito poder. Jeremias 31, 27 diz assim: Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei aumentar o número de pessoas e de animais em Israel e em Judá. No passado, tive o cuidado de arrancar e derrubar esta nação. Eu a arrasei e a destruí e trouxe calamidade sobre ela. No futuro, porém, terei o mesmo cuidado de edificá-la e plantá-la. Eu, o Senhor, falei. O povo não citará mais este provérbio. Qual? Os pais comeram uvas azedas, mas os dentes dos filhos é que estragaram. Eu não entendo esse provérbio, quem sabe no ano que vem eu consiga, quando chegarmos aqui nessa parte, eu possa também trazer a explicação para você da leitura mais não tão panorâmica como estamos fazendo esse ano, mas uma leitura mais aprofundada, né, com mais detalhes. Vai ser poderoso, viu? Se prepare aí. Versículo 30 de Jeremias 31. Cada um morrerá por seus próprios pecados. Quem comer uvas azedas é que ficará com dentes estragados. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma aliança, uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, embora eu os amasse como o marido ama a esposa. Eles quebraram a aliança, diz o Senhor. Esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Olha só que lindo. Colocarei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor. E eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. O Senhor dá o sol para iluminar o dia, e a lua e as estrelas para iluminarem a noite. Agita o mar e faz rugir as ondas. Seu nome é Senhor dos Exércitos. E é isso o que diz Ele, o Senhor dos Exércitos. Assim, como não anulo as leis da natureza, não descartarei meu povo Israel. Assim diz o Senhor. Assim como não se pode medir os céus, nem explorar os alicerces da terra,
não rejeitarei o povo de Israel pelo mal que me fizeram. Eu, o Senhor, falei. Apesar de tudo isso, continuarei amando vocês e cuidando de vocês. Ei, Deus poderoso, hein? Versículo 38. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que Jerusalém será reconstruída para mim, desde a torre de Hananeel até o portão da esquina. Uma linha de medir será estendida sobre a colina de Garebe até Goa. Toda a região, incluindo o cemitério e o lugar onde se jogavam as cinzas, e todos os campos a leste, até o vale de Cédron, até o portão dos cavalos, serão santos para o Senhor. Jerusalém nunca mais será conquistada nem destruída. Jeremias 32, versículo 1. Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá. Esse também foi o 18º ano do reinado de Nabucodonosor. Nesta ocasião, o exército babilônio cercava Jerusalém e Jeremias estava preso no pátio da guarda, no palácio real. Zedequias, rei de Judá, o havia colocado ali e perguntado por que ele continuava a anunciar essa profecia. Assim diz o Senhor: estou prestes a entregar esta cidade ao rei da Babilônia, e ele a conquistará. O rei Zedequias será capturado pelos babilônios e levado para falar face a face com o rei da Babilônia. O rei levará Zedequias para a Babilônia, onde lidarei com ele, diz o Senhor. Vocês não serão bem-sucedidos se lutarem contra os babilônios. Neste tempo, o Senhor me enviou uma mensagem. Seu primo Hanameel, filho de Salum, virá e lhe dirá: compre seu campo em Anatote. Pela lei, você tem direito de comprá-lo antes que eu o ofereça a outro. Exatamente como o Senhor tinha dito. Meu primo Hanameel veio me visitar na prisão e disse: compre meu campo em Anatote, na terra de Benjamim. Pela lei, você tem direito de comprá-lo antes que eu o ofereça a outro. Portanto, compre-o para si. Então entendi que a mensagem que eu tinha ouvido era do Senhor. Assim, comprei o campo de Anatote e paguei a Hanameel 17 peças de prata. Assinei e selei a escritura diante de testemunhas, pesei a prata e lhe paguei. Em seguida, peguei a escritura selada e uma cópia não selada com os termos e as condições da compra, e as entreguei a Baruque, filho de Nerias, neto de Maazeias. Fiz tudo isso na presença de meu primo Hanameel, das testemunhas que assinaram a escritura e dos homens de Judá, que estavam no pátio da guarda. Então, na presença deles, disse a Baruque: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: pegue a escritura selada e a cópia não selada, coloque-as num vaso de barro, a fim de conservá-las por muito tempo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: algum dia as pessoas voltarão a ter propriedades nessa terra, e comprarão e venderão casas, vinhedos e campos. Depois que entreguei os documentos a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor: ó soberano Senhor, tu fizestes os céus e a terra com tua mão forte e teu braço poderoso. Nada é difícil demais para ti. Mostra tua bondade a milhares de pessoas, mas também permites que as consequências do pecado de uma geração recaia sobre a geração seguinte. Tu és Deus, grande e poderoso, o Senhor dos Exércitos. Tem toda a sabedoria e fazes grandes milagres. Vês a conduta de todos e lhes dás o que merecem. Realizaste sinais e maravilhas na terra do Egito, feitos lembrados ainda hoje. E continuas a fazer grandes milagres em Israel e em todo o mundo. Por isso, o teu nome é famoso até hoje. Versículo 21. Tirastes Israel do Egito com sinais e maravilhas, com mão forte e braço poderoso, e com grande terror. Desde ao povo de Israel essa terra, deste ao povo de Israel
esta terra que havias prometido a seus antepassados, muito tempo atrás, terra que produz leite e mel com fartura. Nossos antepassados vieram e tomaram posse da terra, mas não quiseram te obedecer, nem seguir tuas instruções. Não fizeram nada do que lhes ordenaste. Por isso, enviaste sobre eles esta terrível calamidade. Verso 24. Vê como foram construídas rampas junto aos muros da cidade. Por meio de guerra, fome e doença, a cidade será entregue aos babilônios, que a conquistarão. Tudo aconteceu exatamente como anunciaste. E, no entanto, ó soberano Senhor, ordenaste que eu comprasse o campo e pagasse um bom preço por ele diante das testemunhas, embora a cidade esteja prestes a ser entregue aos babilônios. Então, Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso alguma coisa é difícil demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor, entregarei esta cidade aos babilônios e a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a conquistará. Os babilônios que estão cercando os muros entrarão na cidade e a incendiarão, queimarão todas as casas em que o povo provocou minha ira, queimando incenso a Baal e em seus terraços, e apresentando ofertas derramadas a outros deuses. Desde o princípio, Israel e Judá fizeram somente o mal. Provocaram minha ira com suas maldades, diz o Senhor. Desde o dia em que esta cidade foi construída até hoje, não fez outra coisa senão despertar minha fúria. Por isso estou decidido a me livrar dela. Os pecados de Israel e de Judá, os pecados do povo de Jerusalém, dos reis, dos oficiais, dos sacerdotes e dos profetas, provocaram minha ira. Meu povo deu as costas para mim e se recusou a voltar. Embora eu os tenha ensinado repetidamente, não quiseram receber instrução, nem obedecer. Colocaram seus ídolos detestáveis em meu templo e profanaram. Construíram lugares de adoração a Baal no vale de Ben-Rinom e ali sacrificaram seus filhos e filhas a Moloque. Jamais ordenei tamanha maldade, nunca me passou pela mente. Esse terrível mal fez Israel pecar. Agora quero dizer algo mais a respeito dessa cidade. Vocês afirmam, ela será entregue ao rei da Babilônia por meio de guerra, fome e doença. Mas assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Certamente trarei meu povo de volta de todas as nações entre as quais o espalhei em minha fúria. Eu os trarei de volta para este lugar e farei que vivam em segurança. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só propósito: adorar-me para sempre, para o seu próprio bem e para o bem de seus descendentes. Estabelecerei com eles uma aliança permanente, perpétua, eterna. Jamais deixarei de lhes fazer o bem. Porei em seu coração o desejo de me adorar, e eles nunca me afastarão ou nunca se afastarão de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei nesta terra firmemente, de todo o coração. Assim diz o Senhor. Assim como trouxe todas essas calamidades sobre eles, também lhes farei todo o bem que prometi. Campos voltarão a ser comprados e vendidos nessa terra sobre a qual hoje vocês dizem, foi arrasada pelos babilônios. É uma terra desolada, em que não há mais pessoas, nem animais. Sim, campos voltarão a ser comprados e vendidos, e escrituras serão assinaladas na terra de Benjamim, ou assinadas na terra de Benjamim, aqui em Jerusalém, nas cidades de Judá, na região montanhosa, nas colinas de Judá e no Negueb. Pois um dia eu os restaurarei à sua terra, eu, o Senhor, falei. Vamos agora lá no Novo Testamento, 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 16.
Esta é uma afirmação digna de confiança. 1 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 1. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível. Deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. Antes, ser amável, pacífico, desapegado do dinheiro. Deve liderar bem a sua própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois se um homem não é capaz de liderar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia em armadilha do diabo. Da mesma forma, os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade. Não devem beber vinho em excesso, nem se deixar conduzir pela ganância. Devem ser comprometidos com o segredo da fé e viver com a consciência limpa. Antes de serem nomeados diáconos, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Se forem aprovados, então que exerçam a função de diáconos. De igual modo, as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém. Devem ter autocontrole e ser fiéis em tudo o que fazem. O diácono deve ser marido de uma só mulher e liderar bem seus filhos e sua casa. Aqueles que exercem bem a função de diáconos serão recompensados com o respeito de outros e terão cada vez mais convicção da sua fé em Cristo Jesus. Embora espere vê-lo em breve, escrevo-lhe estas coisas agora, para que, se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Sem dúvida, este é o grande segredo de nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjo, anunciado às nações, crido em todo o mundo, elevado para o céu em glória. Oh, aleluia! Vamos agora ao Salmo de número 88, Salmos 88, versículos de 1 a 18, que diz assim: Ó Senhor, Deus de minha salvação, clamo a Ti de dia, venho a Ti de noite. Agora, ouve minha oração, escuta meu clamor, pois minha vida está cheia de problemas e a morte se aproxima. Fui considerado morto, alguém que já não tem forças. Deixaram-me entre os mortos, estendido como um cadáver no túmulo. Caí no esquecimento e estou separado de seu cuidado. Tu me lançaste na cova mais profunda, nas profundezas mais escuras. Tua ira pesa sobre mim, uma após a outra. Tuas ondas me encobrem. Afastaste de mim os meus inimigos, e para eles me tornaste repulsivo. Estou preso numa armadilha e não há como escapar. As lágrimas de aflição me cegaram os olhos todos os dias. Clamo por Ti, Senhor, e a Ti levanto as mãos. Será que Tuas maravilhas têm algum uso para os mortos? Acaso os mortos se levantam e Te louvam? Podem os que estão no túmulo anunciar Teu amor? Podem clamar Tua fidelidade no lugar da destruição? Acaso as trevas falam de Tuas maravilhas? Pode alguém na terra do esquecimento contar de Tua justiça? A Ti, Senhor, eu clamo, dia após dia, continuarei a suplicar. Ó Senhor, por que me rejeitas? Por que me esconde ou esconde de mim o seu rosto? Desde a juventude estive doente à beira da morte. Teus terrores me deixaram indefeso e desesperado. Sim, tua ira intensa me esmagou. Teus terrores acabaram comigo. O dia todo agitam-se ao meu redor como uma inundação e me encobrem por completo. Tiraste de mim meus companheiros e pessoas queridas. A escuridão é a minha amiga mais chegada. O salmista aqui está numa situação delicada, né? Vamos lá agora a Provérbios capítulo 25, versículos de 20 a 22.
Entoar canções alegres para uma pessoa com o coração aflito é como tirar o agasalho de alguém num dia frio ou derramar vinagre sobre uma ferida. Se seus inimigos tiverem fome, dê-lhes de comer. Se tiverem sede, dê-lhes de beber. Você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles, e o Senhor o recompensará. Queridos irmãos, esta é a palavra do Senhor para este dia especial. Que Deus possa lhe abençoar, você também possa continuar firme, e a gente se vê amanhã na nossa próxima leitura, tá bom? Que Deus te abençoe, fique na paz em nome do Senhor Jesus. Até mais.